Bom dia, professor Paulo. Eu sou o Gustavo da Rádio Bandeirantes e eu queria saber de você o que que mudou do teu primeiro dia de trabalho, da sua chegada até os dois trabalhos de preparação para os dois jogos que você venceu contra o Paysandu e contra o Goiás e agora preparando aí para esse próximo compromisso contra o Botafogo. Bom dia, Gustavo. Mudou bastante coisa, Gustavo. E todas essas coisas mudaram para mais e para bem. Então eu estou muito feliz, como eu falei no primeiro dia, e hoje eu repito novamente, já conversei, externei para vocês em outras conversas. Eu estou muito feliz com a receptividade que eu tive aqui, com o entendimento que todo o Vila teve e está tendo em relação ao meu trabalho, meu protocolo de jogo, de treinos aqui, o dia a dia. E eu estou muito feliz, mas o meu feliz é até aqui, porque a nossa felicidade tem que continuar e para continuar nós temos que ter muito mais, em todos os aspectos, em todos os treinos, em todos os jogos, sempre mais, sempre mais, sempre mais, porque a exigência é alta e estamos num clube que nos dá esse suporte e nós vamos trabalhar cada dia mais para potencializar ainda mais o que nós fizemos durante os dois jogos. Bom dia, professora Ana Maria da PUC TV. O Vila já mostrou força jogando fora de casa com o Paysandu e com você no comando. O que a torcida pode esperar nesse jogo de segunda-feira lá em Ribeirão Preto? Bom dia, Ana. Pode esperar uma equipe muito aguerrida, uma equipe muito intensa, uma equipe muito agressiva, uma equipe sem dúvida nenhuma com a sua ideia de jogo. Nós vamos lá respeitando muito o nosso adversário, porque independente da posição da tabela que ele está, são profissionais, mas a gente vai com um único objetivo só, que é a vitória. Bom dia, Turra. Igor Santiago, Band News Goiânia. Bom dia, Baronil. Turra, quando você chega ao Vila Nova, o Vila estava num momento conturbado, começou o turno perdendo para o Coritiba, e você encontra um time um pouco fragilizado. No começo do ano, o Vila foi visto como uma das grandes defesas da Série B do Campeonato Brasileiro, mas não estava assim sendo. Mas com a sua chegada, com essa palavra intensidade sendo pautada sempre e sempre, o Vila parece que acordou, principalmente defensivamente falando. Como que você organizou essa defesa do Vila em tão pouco tempo, sendo que você estreia depois de uma semana de treinamento, o time estreia bem, com uma defesa bem sólida. Como que você organizou esse time com tão pouco tempo? A gente sabe que o treinador precisa de sequência para o seu trabalho, mas com um curto espaço de tempo você conseguiu organizar o time do Vila Nova, principalmente defensivamente falando. Bom dia, Igor. Com muito trabalho, nós conseguimos organizar, e não só defensivamente, mas também como uma equipe que trabalha em bloco, tanto para atacar como para defender. E eu falo para os nossos jogadores, eu não vou entregar aqui como eu fiz o trabalho, até para não entregar o ouro para o bandido. Mas o que eu falo todos os dias para os nossos jogadores, e falo para vocês também em todas as entrevistas. Todos os momentos, todos os treinos, todas as ações que nós fizermos estando no Vila, tem que ser com muita intensidade e com muita agressividade. Por quê? Qualidade nós temos. Mas se a gente tiver moroso, se a gente tiver, vamos pensar, se a gente tiver o C, a gente não consegue. Então, assim, é com essa nossa identidade que nós estamos potencializando a nossa equipe, no individual e no coletivo. Então, assim, é muito trabalho, vocês são provas disso, nossos colegas aí da imprensa sabem que nós chegamos no CT às 7h30 e às vezes nós ficamos treinando até 12h30 no campo. Aí é todo o processo que está na academia. Então, assim, é com muita intensidade e com muita agressividade, porque isso potencializa a individualidade e o coletivo nosso. E a nossa individual estando forte e um coletivo forte, os jogadores têm muita qualidade. Agora, essa qualidade só é potencializada com essas duas palavras, com essas duas ações. E a agressividade, quando eu falo, não é chegar a derrubar o cara, matar o cara. A agressividade é tu ser intenso, fazer todas as ações intensas para frente. E é isso que a gente está fazendo. E eu falo para eles, tá bom? Não tá bom não. Porque nós temos condições e nós precisamos aumentar ainda mais essa rotação. Bom dia, turma. Baronil Difusora.
A hierarquia aqui acabou, né? Porque o povo começou a coletiva, sempre eu, mais velho aqui de casa. Mas vamos que vamos, turma. O tio Baronil. Não é? Aí o que acontece? Aí, eu vou respeitar porque é meu amigo Michael Schumacher. Ô, Turra, agora sério, você vai para 2 jogos, 2 vitórias, e você levantou a autoestima de um jogador que nos últimos 2 jogos arrebentou, que é o Ralf. E os gols do Vila têm sempre saído de jogadores que não são atacantes, muito raro nesse Brasileirão. Tem o Poveda que está voltando, que ainda não jogou com você, ficou fora contra o Paysandu, contra o Goiás. Dá para recuperar o Poveda, porque a gente entende que ele é um artilheiro nato, foi artilheiro no Sampaio Correia, que chegou como destaque no começo da temporada. Dá para recuperar esse jogador igual você fez com o Ralf porque também não estava tendo nem oportunidade. E outro detalhe também, como é que você encara esse Botafogo, time que está lá na zona do rebaixamento? Bom dia. Bom dia, Baronil. Sobre o Poveda, já está recuperado e o processo de treino que ele começou a fazer especificamente essa semana comigo dentro do campo, vai recuperar ele ainda muito mais. Vai potencializar o Poveda ainda muito mais. O que o Poveda tem de imagem aqui no Vila, pode ter certeza que em pouco tempo essa imagem ficará ainda melhor. Porque é um jogador de referência, é um jogador um 9, tem muita vontade. Essa semana ele falou assim, pelo amor de Deus, pessoal, me leva para o campo. Tu já está no campo e tu vai treinar muito. Então, assim, o principal é isso aí, o jogador tem vontade. Demonstrou vontade, cara, não tenha dúvida nenhuma que eu, ao lado de toda a comissão técnica e o nosso staff, nós vamos potencializar o jogador com os nossos métodos de trabalho. E em relação a Botafogo, é uma equipe, é o nosso próximo objetivo, é a nossa próxima meta, e eles não estão numa classificação muito boa, não quero nem saber, falei para os jogadores. Quem já não esteve no lugar do Botafogo? Que hoje o Botafogo está. 99% levantaram a mão, inclusive eu. Então a gente sabe muito bem o que nos espera lá. E se nós não estivermos numa rotação ainda melhor do que nós tivemos nos 2 primeiros jogos, a gente corre riscos. Então, assim, não deixo dúvida nenhuma para os meus jogadores. Acelera, porque cada vitória que nós conquistamos, cada passo que nós damos para frente, a responsabilidade aumenta e nós vamos ter que trabalhar muito mais do que nós viemos trabalhando até o momento. Bom dia, professor. Sou Alexandre do Jornal Popular. Desde a sua chegada, e hoje o senhor já frisou, o senhor sempre frisa intensidade, agressividade, e dá para ver isso em campo. No clássico deu para ver em todas as divididas, às vezes, quando não foi possível jogar bonito, teve chegando firme em todos os lances, não dando respiro assim, para o adversário. Eu queria entender se você acredita que é possível manter esse tipo de comportamento por vários jogos consecutivos, porque eu acho que é a questão da regularidade, né, de desempenho. Você entende que tendo essas semanas livres, vai ter o jogo segundo, depois vai ser só na outra segunda, isso acaba ajudando para que o Vila consiga ter regularidade nesse tipo de agressividade, intensidade que o senhor tanto pede? Bom dia, Alexandre. Sim, e não é só manter, nós temos que evoluir. Porque nós temos mais, quando eu cheguei nós tínhamos 16 jogos, hoje nós temos, nós tínhamos 18, né? Hoje nós temos 16, e com toda a estrutura que o clube disponibiliza, jogo a cada 5 dias tem um jogo, nós estamos no paraíso, meu. Então, assim, não tem desculpa nenhuma que a gente não possa manter e vai aumentar essa rotação, não tenho dúvida nenhuma. E se a gente parar, os jogadores sabem, porque eu falo no olho deles, falando assim, ó, quem não aumentar a rotatividade vai ficar para trás. É essa a linha, é esse o trabalho, tudo olho no olho, sempre direto, sem deixar dúvida nenhuma, como estou falando aqui para vocês, olhando no olho para vocês, eu falo para os jogadores, não quero dúvida nenhuma. É aumentar a rotação, jogo a jogo, meta a meta. As contas serão feitas depois. A nossa conta hoje é o próximo jogo. Bom dia, professor Marcos Gerê, do Placar Esportivo. Eu gostaria de saber de você como você está preparando o time para conseguir marcar uma das principais valências do Botafogo,
que é o Léo Gamalho, no jogo aéreo. Como você está preparando o time nessa semana para que o Vila possa não tomar gol na jogada aérea com o Léo Gamalho? Bom dia, Marco. Com muito trabalho, com muito treino específico, em relação específico ao que tu falou, e não só ele. Eles têm outros jogadores que foram contratados nessa janela aí, que são jogadores que estão chegando, já chegaram, mas que são muito bons, têm perfis muito interessantes. Então, assim, não só ele, mas todo o Botafogo, a gente tá trabalhando muito esses detalhes. Tanto eles, nos detalhes que eles têm potencial, como também nos detalhes onde que a gente pensa que eles são vulneráveis. Então, eu trabalho assim. Trabalho muito diretamente para essas duas questões. Bom dia, Turra. Pedro Paulo Lemes, Globo Esporte TV em Anguera. Você comentou um pouco sobre o Botafogo, que é um time que está lá na parte de baixo, e é um jogo que se torna um pouco traiçoeiro, né? Fora de casa, contra um time que não está tão bem. Como que é a preparação para esse tipo de jogo? Muda alguma coisa o trabalho psicológico? Como que você preparou o time para chegar lá e sair com a vitória? Bom dia, Pedro. Eu trabalho independente do posicionamento que o nosso adversário se encontra, seja lá em cima, seja lá embaixo, mas eu trabalho muito o nosso mental. Se nós, como eu falei aqui anteriormente, se nós estivermos bem nos 2 primeiros jogos, a nossa exigência, a nossa responsabilidade para o próximo será ainda maior. E eu gosto muito disso, porque eu gosto de trabalhar sob pressão. Eu gosto de ter objetivos e eu gosto de ter metas. E a nossa meta no próximo jogo, seja ele contra o Botafogo, que está numa posição lá embaixo, seja ele contra uma equipe que poderia estar acima de nós, o nosso objetivo é nós estarmos melhor do que nós estivemos nos 2 primeiros jogos. E nós vamos estar melhor, porque nós trabalhamos para isso.